Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, justo, amoroso, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso crescimento, oportunidades para seguirmos adiante com o trabalho de transformação que compete único e exclusivamente a nós mesmos. Não é possível transferirmos a outrem a responsabilidade pela nossa transformação. Por isso agradecemos a este Pai. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente nos acompanham nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelos comentários que vocês postam constantemente. Muito obrigado pelos compartilhamentos, porque assim todos nós estaremos trabalhando juntos e conjuntamente no trabalho da semeadura do Evangelho. Muito obrigado mais uma vez e recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença de todos vocês. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões com base no Evangelho do Cristo, que é a base constantemente das nossas reflexões, dos nossos estudos, o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje trouxemos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, esta belíssima parceria, Chico Xavier, Emmanuel e Chico Xavier, que nos deixou este legado inesgotável de reflexões, de ensinamentos acerca do Evangelho do Cristo, essa luz que foi jogada sobre os ensinamentos do Cristo para uma melhor e amplitude também para o nosso esclarecimento, um melhor entendimento acerca destes ensinamentos. E o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões deste momento é o capítulo de número 68 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Aguardemos. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas reflexões com base em palavras do apóstolo Paulo, em sua epístola aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 15. Mas antes de começarmos aqui com as reflexões, juntamente com Emmanuel, com Paulo, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com Kardec e os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura de um capítulo do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. E o capítulo também é o de número 68, que tem como título Primeira Letra. Prestemos bastante atenção nestes ensinamentos que se encontram neste capítulo 68 com este título Primeira Letra. Então, Irmão José nos diz da seguinte maneira: acautela-te, ou seja, tenha bastante cuidado contra qualquer estado de excitação intelectual que ultrapasse os limites do aceitável. Então aqui ele nos chama a atenção acerca do uso da nossa intelectualidade, que em muitas situações, conforme ele nos fala aqui, excitação intelectual, nós ultrapassamos o limite do aceitável.
e nos colocando naquela condição de maiores sabedores ou de mais sábios que outras criaturas. E aí ele nos diz na sequência que muitos, num assunto polêmico, não sabem contentar-se com parcela da razão, querem-na ter por inteira. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações nós não nos contentamos com uma parcela da razão e queremos ser os proprietários desta razão, queremos esta razão toda para nós. Os outros nunca terão razão, somente nós. Então ele nos chama a atenção para termos cuidado em relação a isto. E acrescenta que outros, porque estejam certos em determinado aspecto de um problema, concluem que os demais estejam. Então aqui ele nos chama atenção em relação aos nossos julgamentos, que em muitas situações nós nos julgando certos em determinado aspecto de um problema, nós concluímos que os demais estejam completamente equivocados na análise que dele efetuam. Não, de forma alguma, não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar, porque todos nós somos detentores de uma parcela desta razão, de uma parcela desta verdade. E ainda ele acrescenta que por mais próximo esteja da verdade, por mais próximo estejamos da verdade, todos nós, ele diz que o homem ainda terá que caminhar muito, para a sua compreensão integral. Então é conforme Jesus nos disse naquele diálogo, aquele célebre diálogo com Pilatos, quando Jesus foi questionado por Pilatos, que é verdade? O que é a verdade? E Jesus simplesmente respondeu a Pilatos que tinha vindo ao mundo para testemunhar a verdade. Mas ele não disse, ele não entrou em contenda com Pilatos, defendendo a sua verdade, defendendo a verdade, porque Pilatos não estava preparado para isto naquele momento. E em muitas situações, nós queremos impor ao outro a nossa verdade, a nossa razão, e considerando o outro ou a outra completamente equivocado ou equivocada. E conforme ele nos chama a atenção, por mais nós estejamos próximos da verdade, todos nós ainda teremos que caminhar muito para a sua compreensão integral. Então, para compreendermos Deus integralmente, que é a verdade absoluta, sem sombra de dúvida que temos que fazer uma caminhada muito longa, sem sombra de dúvida que teremos que aprender muito. E ainda ele diz, quase todos os conceitos humanos sobre os quais a vida se fundamenta na Terra são passíveis de revisão. Então os conceitos acerca da vida, os fundamentos da vida, estão constantemente sofrendo revisão, assim como a nossa ciência humana nunca tem a palavra final, porque constantemente está sendo revisada, constantemente está sendo descoberta alguma coisa nova. E aí, irmão José encerra estas belíssimas reflexões nos dizendo: não te empolgues exageradamente com o que já conheces, porquanto tudo quanto o homem conhece na atualidade não passa da primeira letra do alfabeto da sabedoria que está aprendendo a soletrar. Então aqui ele encerra este belíssimo capítulo nos chamando a atenção que tenhamos bastante cuidado, não nos empolgarmos exageradamente em relação à nossa sabedoria, que por mais tenhamos caminhado, por mais estejamos numa condição de intelectualidade desenvolvida e avançada, todos nós na atualidade ainda não aprendemos, conforme ele fala aqui, a soletrar a primeira letra do alfabeto da sabedoria divina, que, sem sombra de dúvida, para aprendermos este alfabeto divino, ainda teremos que fazer uma longa
uma longa caminhada de aprendizado para aprendermos soletrar, aprendermos pronunciar e principalmente aprendermos colocar em prática este alfabeto divino, que é o alfabeto do amor, na prática do nosso dia a dia, nas menores atitudes, porque sem sombra de dúvida que quando nós aprendermos a fazer esta leitura de uma forma mais ampla deste alfabeto divino, nós não mais usaremos a nossa inteligência para massacrar os outros, nós não mais usaremos a nossa inteligência para contestar a sabedoria dos outros. E assim sucessivamente nós usaremos a nossa inteligência, esta parcela que Deus nos concedeu para administrarmos de forma sábia. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas reflexões com Emmanuel. Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo 68 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Aguardemos. E Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Paulo de Tarso, que se encontram em sua Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 6, versículo de número 15. E este versículo de número 15 está dentro de um tema em que Paulo chamou a atenção aos hebreus sobre a necessidade da confiança. A confiança, assim como teve confiança, aquela confiança inquebrantável, aquela confiança realmente em Deus, conforme teve Abraão, conforme está registrado lá na Gênese, no capítulo 22, versículo 16 e seguintes. Naquele episódio em que Abraão estava ali prestes a sacrificar o seu filho Isaque. Mas só que Abraão tinha realmente uma confiança em Deus, conforme destaca aqui Emmanuel, nestas palavras de Paulo aos Hebreus, lembrando Abraão. Então, neste versículo de número 15, do capítulo de número 6, então, Abraão se comportando confiantemente perante Deus, conforme lembra que Paulo diz o seguinte: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então aqui Paulo lembra aos hebreus que Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa divina. E aí segue as reflexões aqui de Paulo nesta carta aos hebreus, que depois todos poderemos buscar lá na Bíblia esta carta de Paulo aos hebreus e lermos na integralidade estas reflexões de Paulo aos hebreus e a todos nós. E aí chegamos nas reflexões de Emmanuel acerca deste aguardar com confiança. E neste aguardar com confiança, com esperança, não é ficarmos de braços cruzados, mas agirmos constantemente. Então, prestemos atenção nas palavras de Emmanuel. Então, ele começa nos dizendo o seguinte, que em qualquer circunstância, espera com paciência. Em qualquer circunstância da tua vida, em qualquer circunstância da minha vida, nós precisamos esperar com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não reaja, não agrida também, porque conforme Jesus nos disse, é preciso que aprendamos a oferecer a outra face. Então, se alguém te ofendeu e não foi possível naquele momento você oferecer a outra face, resolver aquela contenda naquele momento, então Emmanuel nos lembra, espera. E ainda ele lembra, não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo, ou seja, não vá buscar uma vingança contra alguém que te ofendeu, porque este alguém já está carregando em si mesmo a própria infelicidade. Não precisa levar a ele mais infelicidade ainda. E aí Emmanuel nos lembra o seguinte: se alguém te prejudicou,
espera. Se alguém te prejudicou, não busque prejudicá-la também. Espere. E aí ele acrescenta: não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. A lei de causa e efeito. Porque sem sombra de dúvida que se você foi prejudicado por alguém, foi prejudicada por alguém, da mesma forma que se você, se eu, se cada um de nós prejudicarmos alguém, nós já estaremos assinalados pela justiça, ou seja, a lei de causa e efeito, ela é implacável, sem sombra de dúvida. Aqui não é uma ameaça de forma alguma, mas apenas um lembrete que esta lei de causa e efeito, ela não falha. Então, se nós prejudicarmos alguém, em um determinado momento, quando estivermos prontos para efetuarmos a correção ou efetuarmos o resgate daquele prejuízo que tenhamos causado a alguém, sem sombra de dúvida que a conta irá chegar, a oportunidade para o resgate, sem sombra de dúvida que chegará. É por isto que Emmanuel nos chama a atenção que não precisas vingar daquela criatura que te prejudicou, porque sem sombra de dúvida que ela já se encontra assinalada pela justiça de Deus. Se sofres, nos lembra Emmanuel, se você está sofrendo, se eu estiver sofrendo, é preciso que aprendamos a esperar. E ainda ele diz que a dor é sempre aviso santificante. A dor é sempre aviso santificante na nossa vida. E se o obstáculo te visita, espera, tenhamos paciência. Mas esta paciência, este esperar que Emmanuel está falando aqui, não é aquele esperar de braços cruzados, mas sim agindo constantemente no bem, trabalhando constantemente no bem para e pela nossa melhoria. E ainda ele acrescenta que o embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. Então, o embaraço de hoje, mas que você continua agindo constantemente, se esforçando para resolver aquele embaraço, avançar adiante, sem sombra de dúvida que este embaraço de hoje, amanhã será um benefício para nós. E ainda ele acrescenta o seguinte, que a fonte ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. Então a fonte humilde, que conforme ele nos fala que ajuda por onde passa, ela espera, sem sombra de dúvida, atingir ou alcançar o rio que é maior que ela, e também um dia ela irá atingir o vasto oceano. Então ele espera e vai agindo constantemente e ajudando por onde ela vá passando. E ainda ele diz que a árvore prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Então a árvore ela age com paciência e espera, sem sombra de dúvida, pela beleza da flor que irá brotar um dia, e dali para frente ela espera também o fruto, a bênção do fruto. E ainda Emmanuel nos diz que, todavia, a enxada que espera imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. Então aqui ele nos chama atenção para o nosso comportamento, que não podemos esperar de braços cruzados, ali imóvel, conforme ele diz aqui, como uma enxada, porque a enxada que ficar ali esperando, parada, sem ser usada no trabalho, ela irá adquirir ferrugem e irá se desgastar. E aí Emmanuel encerra estes belíssimos ensinamentos ainda nos dizendo o seguinte, que o poço que espera, guardando águas paradas, converte a si mesmo em vaso de podridão. E este mesmo poço, se estiver ali sendo usado constantemente, servindo da sua água para todos que necessitarem, esta água não se tornará um vaso, ou aquele poço não se tornará um vaso de podridão.
É preciso, conforme Emmanuel nos lembra aqui da enxada e do poço, é preciso que trabalhemos constantemente no bem e para o bem. E aí ele encerra dizendo: sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera. Espera fazendo em favor dos outros o melhor. Não é esperar de braços cruzados, mas é fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança, esperança não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que é agir constantemente. Então ele diz que a tua esperança se erga sublime, em luminosa realização. Então, para que esta esperança realmente se erga sublime, em luminosa realização, não podemos deixar esta esperança simplesmente na condição de esperar de braços cruzados, mas esperançar através da atitude constante do trabalho no bem, fazendo em favor dos outros o melhor que nós pudermos, porque este melhor que nós pudermos e fizermos pelos outros, nós estaremos fazendo a nós mesmos em primeiro lugar. Porque quando nós auxiliamos, quando nós nos colocamos com disposição e à disposição para auxiliar os outros, o primeiro e maior ajudado naquele momento serei eu mesmo, será você mesmo, será você mesma. Então, quando ajudamos, não estamos simplesmente ajudando os outros, estaremos ajudando a nós mesmos em primeiro lugar. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e aprendermos a esperar, não entrarmos em desespero, mas esperar agindo constantemente no bem e para o bem. Um abraço fraternal a todos e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu de aqui nos encontrarmos reunidos neste centro espírita virtual para juntos refletirmos um pouco mais acerca do Evangelho do Cristo. E precisamos, sem sombra de dúvida, internalizarmos estes ensinamentos e os praticá-los. Praticar estes ensinamentos nas nossas menores atitudes do dia a dia. Paz do Cristo conosco sempre e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos nos reencontrar com a permissão e graça de Deus para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Muito obrigado. Abraço fraternal a todos e a todas.